lermos a palavra, manifestar a minha alegria e minha gratidão a Deus em Ele nos proporcionar esse momento para estar com os irmãos. Agradecemos a Deus por Ele ter nos trazido aqui e estamos alegres por rever alguns irmãos que já conhecíamos e podendo conhecer outros. Nós vamos então tomarmos a palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Hebreus e no versículo 3. Nós vamos ficar apenas com esse versículo. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Eu quero destacar nesse versículo apenas esta frase: tão grande salvação. Tão grande salvação. O nosso assunto que nós vamos desenvolver na dependência do Senhor a partir de amanhã será na carta de Paulo aos Efésios, mas eu achei por bem para delinear aquilo que nós temos proposto compartilharmos nessas oportunidades, considerar aqui algumas colocações que eu suponho vai ser útil para nos encaminhar dentro daquilo que nós vamos considerar na carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos aqui iniciar fincando algumas estacas, e nós vamos ficar dentro dessas colocações, ladeados, é óbvio, pela palavra de Deus, visto que o assunto propriamente dito é um assunto teoricamente muito fácil, mas na prática é realmente muito difícil. Há assuntos na palavra de Deus que teoricamente são fáceis, mas quando nós voltamos para colocá-lo em prática se torna difícil. A carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta doutrinária dentro dos seus 6 capítulos, e a primeira parte dessa carta ela pode ser assim dividida em 2 partes. A primeira parte, o apóstolo Paulo ele dirige essa carta a santos, bem como a carta que ele escreveu antes da carta aos Efésios, Colossenses, também é dirigida a santos. E nós encontramos ali que quando
menciona ali os cristãos de Éfeso como santos, apenas está considerando-os em termos de posição, apenas em termos de posição. E do capítulo 4 em diante, nós encontramos que o apóstolo Paulo usa a doutrina exposta para levá-los a praticar, a ser achados santos em termos práticos. E isso é o que Deus quer de cada um de nós. E a primeira estaca que eu gostaria que nós considerássemos nesta noite é posição. Posição. É exatamente o assunto que Paulo inicia essa carta aos Efésios. Posição. Tão grande salvação, como nós temos nos posicionado, como nós temos nos comportado diante desta tão grande salvação. Temos procurado descobrir de fato a grandeza desta grande salvação, ou temos vivido uma vida mesquinha, uma vida limitada, uma vida, quem sabe, fracassada. Nós encontramos que quando fala de uma tão grande salvação, eu fico lembrando das palavras de João no capítulo 10, ou melhor, do Senhor Jesus no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho, quando ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O Senhor quer que nós procuramos nos apropriar de fato desta grande salvação, e que de fato as nossas vidas como cristãos possa ser uma evidência desta tão grande salvação. E muitas das vezes nós vivemos uma vida mesquinha, não procuramos progredir, não procuramos crescer, não procuramos nos apropriar desta tão grande salvação. A primeira coisa que nós podemos ver é que quando nós vivemos esta tão grande salvação, dentro daquilo que ela oferece para nós, nós vamos conseguir compactar este mundo. Esse mundo corrompido por várias denominações, esse mundo que é um mundo chamado de cristão, e que na realidade não é verdade. Vivemos um mundo em que as pessoas têm procurado blasfemar o nome de Deus e o nome do Senhor Jesus. Isso não é verdade. Nós não vivemos num mundo cristão. Nós vivemos num mundo corrompido, onde as pessoas estão usando o nome de Deus e do próprio Senhor Jesus de forma banal, de forma desrespeitosa, desonrando o nome de Deus. Só vai ser possível nós compactarmos esse mundo se nós de fato nos investirmos, nos apropriarmos, para que de fato esta grande salvação possa ser evidenciada nas nossas vidas. Primeiro versículo que eu gostaria de ler está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós podemos chamar essa posição de exaltação. Não me entenda mal, não que nós devemos ser cristãos